1 João, capítulo 4. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Capítulo 4, versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Capítulo 4, versículo 7. Deus é amor. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Capítulo 4, versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Capítulo 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Capítulo 4, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos fazer prova dos espíritos. E como que nós vamos fazer essa prova? No capítulo 4, versículo 2 diz: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Aqui a palavra está nos dizendo que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio nessa terra em carne é de Deus. E o espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, esse espírito não é de Deus. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.